Hoje nós vamos meditar no Salmo 91, um dos textos mais conhecidos e amados da Bíblia, porque fala de proteção, cuidado e descanso em Deus. A leitura que eu vou usar aqui é baseada na tradução tradicional em português, muito próxima da Almeida, uma linguagem mais clássica, profunda e cheia de significado espiritual. Mesmo sendo um português mais antigo, cada versículo carrega verdades atemporais que continuam falando diretamente ao nosso coração nos dias de hoje. Por isso, ao longo dessa explicação, nós vamos traduzir o sentido espiritual do texto para a nossa realidade, trazendo o Salmo 91 para a vida da mulher comum, aquela que cuida da casa, da família, do trabalho, dos projetos, da fé, e que muitas vezes carrega mais peso do que deveria sozinha. Mais do que entender palavras, o nosso propósito aqui é sentir o cuidado de Deus, compreender o que em cada versículo desse salmo realmente nos ensina e permitir que ele se torne uma oração viva no nosso dia a dia. Respire fundo, acalme o coração e permita que cada versículo fale com você. Este não é apenas um salmo de proteção, é um convite para habitar na presença do Altíssimo. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Oniponente descansará. Esse versículo começa com uma palavra muito forte, habita. Habitar não é visitar de vez em quando, não é aparecer só quando algo dá errado. Habitar é morar, é permanecer, é escolher estar ali todos os dias. Deus não está falando de uma fé ocasional, mas de uma vida que encontra refúgio nele constantemente. O esconderijo do Altíssimo não é um lugar físico, é um lugar espiritual. E quando o coração aprende a correr para Deus, antes de correr para o medo, para a ansiedade ou para o desespero. É quando, mesmo em meio à rotina, às responsabilidades, aos problemas e às pressões da vida, a mulher escolhe se recolher em Deus, em oração, em silêncio, em confiança. Já a expressão "à sombra do Onipotente" traz uma imagem muito bonita. A sombra só existe quando estamos perto. Ninguém descansa à sombra se estiver longe. Isso nos mostra que a proteção de Deus não vem de força humana, mas da proximidade com Ele. Quanto mais perto, mais cobertura. Quanto mais entrega, mais cuidado. E então vem a promessa: descansará. Esse descanso não significa ausência de problemas, mas presença de paz. É o descanso de quem sabe que não precisa controlar tudo, resolver tudo sozinha ou carregar pesos que não foram feitos para suas mãos. É o descanso de uma mulher que entende que Deus está cuidando, mesmo quando ela não vê. Esse versículo nos ensina que o verdadeiro descanso não vem quando tudo se resolve, mas quando confiamos. Quem escolher habitar em Deus encontra um lugar seguro para a alma, mesmo em dias difíceis, mesmo em noites silenciosas, mesmo quando o coração está cansado. Descansar à sombra do Onipotente é aprender a viver sabendo que você não está sozinha, e nunca esteve. Salmos 91, 2. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Depois de falar sobre habitar e descansar, esse versículo nos mostra algo essencial: a fé que é declarada com a boca. Direi do Senhor revela uma decisão consciente. Não é apenas sentir, é afirmar, é escolher declarar quem Deus é, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer isso. Quando o salmista diz, Ele é o meu Deus, ele está assumindo uma relação pessoal. Não é um Deus distante, não é um Deus de alguém, é meu Deus. Isso fala de pertencimento, de intimidade, de uma aliança viva. Para a mulher que ora, isso significa lembrar diariamente que ela não caminha sozinha. Ela pertence a Deus. Ao dizer meu refúgio, o versículo nos lembra que Deus é o lugar para onde corremos quando o coração está sobrecarregado. Refúgio é abrigo em meio à tempestade, é onde podemos chorar, descansar, reorganizar a alma sem medo de sermos julgadas. Em Deus não precisamos fingir força.
o tempo todo. Já a minha fortaleza nos mostra que a força não nasce de nossa capacidade, mas do apoio que recebemos nele. Fortaleza é aquilo que sustenta quando as pernas querem ceder. É o Deus que nos levanta quando a exaustão emocional, espiritual ou física tenta nos paralisar. E o versículo termina com uma escolha poderosa: e nele confiarei. Confiar não é ausência de medo, é decidir não deixar que o medo governe, é entregar o controle, é continuar caminhando mesmo sem todas as respostas, acreditando em que Deus está no comando. Esse versículo nos ensina que descanso e proteção começam quando declaramos quem Deus é para nós e renovamos nossa confiança nele todos os dias. A fé se fortalece quando a boca confirma aquilo que o coração escolheu crer. Dizer, Ele é o meu Deus, é lembrar em voz alta que você tem refúgio seguro, uma fortaleza firme e um amor que não falha. Salmos 91, 3. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Este versículo aprofunda a promessa de proteção de Deus, mostrando de onde ele nos livra e como ele age, mesmo quando não percebemos. O laço do passarinheiro representa as armadilhas escondidas da vida. São situações, decisões, pessoas ou caminhos que parecem seguros, mas que podem nos prender, ferir ou nos afastar do propósito de Deus. Muitas vezes esses laços não são visíveis. Eles vêm disfarçados de oportunidades, de atalhos, relacionamentos ou escolhas impulsivas. Aqui, a palavra nos consola ao afirmar que Deus nos livra antes mesmo de cairmos nas armadilhas. Quantas vezes Ele nos protegeu de algo que nunca chegamos a ver? De um erro que não cometemos, de um caminho que não seguimos, de um mal que foi interrompido silenciosamente. Isso é cuidado invisível, mas real. Já a peste perniciosa simboliza os males que se espalham rapidamente e trazem destruição. Não fala apenas de doenças físicas, mas também de enfermidades emocionais, espirituais e até relacionais, como o medo constante, a ansiedade que consome, a tristeza profunda ou a desesperança que se infiltra no coração. Para a mulher que vive muitas pressões diárias, esse versículo é um lembrete poderoso. Deus não cuida só do que vemos, mas também do que ameaça por dentro. Ele protege o corpo, a mente, o coração e a fé. Esse versículo nos ensina que a proteção de Deus não é passiva. Ele age, livra, guarda e antecipa perigos, mesmo quando não entendemos o porquê de certas portas fechadas ou caminhos interrompidos. Muitas vezes é Deus nos livrando de um laço que nos faria sofrer depois. Salmos 91:3 nos chama a confiar que Deus está trabalhando nos bastidores da vida, cuidando de detalhes que não conseguimos enxergar, mas que fazem toda a diferença no nosso futuro. Salmos 91:4. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A verdade será o teu escudo e broquel. Este versículo traz uma das imagens mais ternas e poderosas de Deus em toda a Bíblia, um Deus que protege com cuidado, proximidade e amor. Quando o Salmo diz que Deus nos cobre com as suas penas e nos guarda debaixo das suas asas, ele nos apresenta um Deus que não protege à distância, mas acolhe, envolve e aproxima, assim como uma ave protege seus filhotes. Deus se coloca sobre nós, criando um espaço seguro onde podemos descansar, mesmo em meio às ameaças. Aqui existe uma mensagem muito importante para a mulher que carrega tantas responsabilidades. Você não precisa estar forte o tempo todo. Você não precisa dar conta de tudo sozinha. Debaixo das asas de Deus é o lugar onde podemos baixar a guarda, chorar sem culpa, descansar sem medo e confiar sem explicações. O versículo também diz: debaixo das suas asas te confiará. Isso significa que a confiança não é a ausência de problemas, mas a certeza de quem está nos guardando. Confiar em Deus é escolher repousar nele, mesmo quando a vida não faz sentido. Depois, o texto muda da imagem do cuidado para a imagem de defesa. A verdade será o seu escudo e broquel.
O escudo e o broquel eram armas de proteção usadas na batalha. Aqui Deus nos ensina que a maior defesa que temos não é a força, nem o controle, nem as circunstâncias favoráveis. É a verdade dele. Em um mundo cheio de mentiras, comparações, cobranças e vozes que dizem que você não é o suficiente, a verdade de Deus te protege. Ela te lembra quem você é, ela te sustenta quando a fé vacila, ela te guarda dos ataques que tentam atingir a sua identidade. Salmos 91:4 nos mostra que Deus é ao mesmo tempo o Pai que acolhe e o guerreiro que defende. Ele cobre com amor e protege com a verdade. Salmos 91:5 Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia. Esse versículo fala diretamente sobre medos visíveis e invisíveis, aqueles que nos cercam em todos os momentos da vida. O terror de noite representa os medos que surgem quando tudo silencia. E é à noite que a mente acelera, que as preocupações aparecem, que o coração fica mais sensível. São os mesmos medos que ninguém vê: a ansiedade, a insegurança, lembranças dolorosas, pensamentos que tiram o sono, o medo do futuro, da solidão, do que pode acontecer. Deus conhece esses medos silenciosos. Ele sabe das batalhas que você enfrenta quando ninguém está olhando, quando o dia acaba e você fica sozinha com seus pensamentos. E ele afirma: você não será desprotegida neste lugar. Você não está desprotegida nesse lugar. Já a seta que voa de dia fala dos ataques que vêm quando estamos em movimento. Problemas inesperados, palavras que ferem, decisões difíceis, pressões do trabalho, conflitos familiares, notícias ruins, são as situações que surgem no meio da rotina e tentam nos atingir sem aviso. Aqui existe uma promessa poderosa. Deus cuida de você à noite e durante o dia, no descanso e na luta, no silêncio e no barulho da vida. Isso não significa que dificuldades não existirão, mas que o medo não precisa governar o seu coração. A proteção de Deus não é a ausência de problemas, é a presença dele em todos os momentos. Para a mulher comum, que tenta ser forte, produtiva e equilibrada o tempo todo, esse versículo é um convite ao alívio. Você não precisa viver refém do medo. Deus te guarda no que você vê e no que você não vê. De noite, ele acalma sua mente. De dia, ele protege os seus caminhos. Salmos 91:6 Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Este versículo amplia ainda mais as mensagens de proteção que Deus está nos entregando. Ele fala sobre ameaças que não vemos chegando e os perigos que aparecem dominar tudo ao redor. A peste que anda na escuridão representa aquilo que se espalha de forma silenciosa. São problemas que crescem sem avisos. Doença, crises emocionais, desgastes espirituais, ambientes tóxicos, relacionamentos que adoecem a alma. Muitas vezes, quando percebemos, já estamos cansadas, sobrecarregadas e machucadas por dentro. Deus está dizendo: mesmo aquilo que você não enxerga, eu vejo. Nada escapa do cuidado dele. Já a mortandade que assola ao meio-dia fala de crises evidentes, públicas e intensas. São situações que impactam muitas pessoas ao mesmo tempo. Perdas, injustiças, tempos difíceis, medo coletivo, instabilidade. É quando tudo parece fora de controle e a sensação de vulnerabilidade total. Aqui existe um contraste poderoso: escuridão e meio-dia, silêncio e caos, o invisível e o escancarado. Em todos esses cenários, a proteção de Deus permanece a mesma. Para a mulher que vive tentando dar conta de tudo, família, trabalho, fé, emoções, este versículo é um descanso para o coração. Ele nos lembra que não estamos sozinhas em tempos difíceis, nem quando os problemas são silenciosos, nem quando são evidentes demais. Deus cuida da sua saúde emocional. Deus cuida do seu corpo. Deus cuida da sua fé quando ela parece fraca. Nada que se mova no escuro ou que se levante à luz do meio-dia é maior do que o cuidado do Senhor sobre a sua vida. Salmos 91:7 1000 cairão ao teu lado
e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Esse versículo é um dos mais fortes de todo o Salmo 91, porque ele fala de preservação em meio ao caos. Deus não está dizendo que problemas não vão existir. Ele não promete um mundo sem crises, perdas ou dificuldades. Pelo contrário, ele reconhece que ao nosso redor coisas podem desmoronar, pessoas podem cair, situações podem sair completamente do controle. O que ele promete é algo ainda mais profundo: proteção pessoal e propósito preservado. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Nos mostra que mesmo quando tudo parece ruir ao redor, quando vemos pessoas desistindo, adoecendo emocionalmente, perdendo a fé, se afastando do caminho, Deus continua sustentando quem confia nele. Às vezes olhamos em volta e pensamos: por que tanta gente não está conseguindo? Por que tantos estão desanimados, exaustos e sem esperança? Esse versículo nos lembra que a nossa segurança não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus. E quando ele diz, mas não chegará a ti, não significa ausência total de dor ou desafios. Significa que aquilo que vem para destruir não terá poder final sobre a sua vida. Não vai te anular, não vai te definir, não vai te afastar do propósito que Deus tem para você. Para a mulher comum, que enfrenta cansaço, pressão, comparações, cobranças, esse versículo é um chamado à confiança. Mesmo quando o ambiente ao redor é pesado, mesmo quando o medo tenta se instalar, Deus está te guardando por dentro e por fora. Você pode até ser impactada pelo vento, mas não será arrancada pela raiz. Deus te sustenta quando outros caem. Deus te fortalece quando o mundo enfraquece. Deus te preserva porque há um propósito vivo em você. Salmos 91, 8. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Este versículo nos ensina algo muito profundo sobre justiça, limites e descanso da alma. Deus não está dizendo para desejarmos mal de ninguém, nem para celebrarmos a queda de outras pessoas. O que ele nos mostra aqui é que não precisamos nos envolver nas batalhas que não são nossas. Somente com os teus olhos contemplarás. Significa, você vai ver, mas não vai participar. Você vai perceber, mas não será atingida. Muitas vezes, como mulheres, somos tentadas a carregar pesos que não nos pertencem, culpas que não são nossas, conflitos que não começamos, injustiças que tentamos resolver com as próprias mãos. Esse versículo nos chama a confiar no tempo e na justiça de Deus. A recompensa dos ímpios aqui não fala apenas de castigo, mas do resultado natural de viver distante de Deus. Colheitas vazias, caminhos sem paz, escolhas que cobram um preço alto. Enquanto isso, quem habita no esconderijo do Altíssimo aprende a descansar, aprende não a se contaminar com o caos, aprende a não devolver mal com o mal. Você pode até ver injustiças acontecendo, pode até parecer por um tempo que quem faz o errado está prosperando, mas Deus garante, Ele é justo e nada passa despercebido aos seus olhos. Esse versículo também protege o seu coração da comparação e da revolta. Ele te lembra que o seu caminho não precisa ser comparado ao de ninguém. Deus está cuidando da sua história de forma pessoal, íntima e fiel. Para a mulher que ora, isso é libertador. Você não precisa provar nada, não precisa se envigar, não precisa competir. Deus vê, Deus age, Deus recompensará cada um conforme o caminho que escolheu. E você? Você seguirá protegida, observando de longe aquilo que não te pertence, enquanto caminha em direção ao propósito que Deus preparou para a sua vida. Salmos 91, 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Este versículo é uma continuação direta da promessa de proteção, mas agora ele traz algo ainda mais profundo, uma escolha consciente. Aqui não é Deus falando, é a pessoa declarando. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, revela intimidade e decisão. Refúgio não é um lugar que se visita de vez em quando, é um lugar para onde se corre quando tudo aperta. É onde o coração aprende a descansar, mesmo quando a vida está barulhenta.
Então o texto diz: No Altíssimo fizeste a tua habitação. A habitação fala de permanência, não de passagem. E isso nos ensina que a proteção de Deus não está apenas em orar quando o problema aparece, mas em viver constantemente na presença dele. É fazer de Deus a casa da alma, mas para a mulher comum isso é muito prático e real. É escolher Deus mesmo nos dias corridos, é lembrar dele nas decisões pequenas, é confiar quando não entende, é voltar para ele quando se sente cansada, ansiosa ou perdida. Habitar no Altíssimo não significa viver uma vida perfeita, mas uma vida alinhada, é errar, chorar, cair. É ainda assim saber exatamente para onde voltar. Quando fazemos de Deus a nossa habitação, não somos dominadas pelo medo, não somos governadas pela ansiedade, não nos perdemos dentro das próprias emoções, porque casa é lugar de acolhimento, casa é onde a gente pode ser quem é sem máscaras. E Deus se oferece como este lugar seguro para a alma. Esse versículo nos convida a refletir. Onde você tem feito a sua muralha emocional? Na preocupação, na comparação, no controle ou em Deus? Quando o Senhor se torna o seu refúgio e o Altíssimo a sua habitação, você pode até enfrentar dias difíceis, mas nunca estará desamparada. Salmos 91:10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Esse versículo costuma gerar muitas perguntas e até dúvidas, porque à primeira vista parece prometer uma vida sem problemas. Mas o Salmo 91 não fala de ausência de lutas, e sim de presença constante de Deus em meio a elas. Quando a palavra diz, nenhum mal te sucederá, não significa que nada difícil acontecerá, mas que nenhum mal terá a palavra final sobre você. Nada que venha contra a sua vida terá poder de destruir o que Deus está guardando. A praga aqui representa tudo aquilo que tenta nos atingir de forma silenciosa. Medos, ansiedades, enfermidades emocionais, ataques espirituais, desgastes internos, palavras que ferem, situações que nos enfraquecem por dentro. E quando o texto diz, não chegará à tua tenda, ele está falando da sua casa, do seu ambiente, daquilo que te envolve diariamente. A tenda representa sua família, seu lar, sua mente, seu coração, sua rotina. Deus está dizendo, eu cuido do que é seu. Para a mulher comum, isso é extremamente poderoso. Significa que mesmo vivendo dias cansativos, preocupações financeiras, desafios familiares ou pressões emocionais, Deus está guardando o seu espaço, protegendo aquilo que você nem sempre consegue controlar. Nem todo problema pode ser evitado, mas nem todo problema entra. Há coisas que Deus barra antes mesmo de chegar até você. Há dores que não nos alcançam porque Ele já estava ali guardando. Esse versículo nos convida a confiar menos no medo e mais na proteção divina, a lembrar que a nossa casa não está desprotegida, nossa vida não está exposta e a nossa história não está largada ao acaso. Quando fazemos do Senhor o nosso refúgio, como diz o versículo anterior, Ele se torna também o guardião da nossa tenda. Você pode descansar. Salmos 91:11. Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Esse versículo revela algo profundamente consolador. Você não caminha sozinha. Aqui, o salmista nos mostra que Deus não apenas promete proteção, mas organiza o céu a nosso favor. Dar ordem significa que há uma instrução, um cuidado intencional, uma ação deliberada de Deus para guardar cada detalhe da sua vida. Os anjos na Bíblia são mensageiros e guardiões a serviço do Senhor. Eles não agem por conta própria, mas obedecem à vontade de Deus. E o texto é claro. Essa ordem é a teu respeito. Não é algo genérico, distante ou impessoal. É direcionado a você.
Quando o versículo diz em todos os teus caminhos, ele não se refere apenas aos grandes momentos da vida, mas também aos caminhos comuns cotidianos. O caminho de ir e vir do trabalho, o caminho entre as decisões que parecem pequenas, os deslocamentos diários, as escolhas que você faz em silêncio, os passos que ninguém vê. Deus se importa com todos eles. Para a mulher comum, esse versículo traz descanso para o coração ansioso. Ele nos lembra que mesmo quando não sabemos qual decisão tomar, mesmo quando estamos inseguras, com medo ou cansadas, há uma proteção invisível nos acompanhando. Nem sempre percebemos, mas quantas vezes fomos livradas de situações que nem chegamos a viver? Quantos caminhos poderiam ter dado errado, mas foram guardados por intervenção divina silenciosa? Esse versículo também nos ensina algo importante. A proteção de Deus não significa ausência de movimento, pelo contrário, Ele nos guarda enquanto caminhávamos. Não é um convite à paralisia pelo medo, mas a confiança para seguir. Você pode avançar, você pode continuar, você pode caminhar, porque Deus já deu ordem ao céu a seu respeito. Salmos 91:12. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra alguma. Este versículo aprofunda ainda mais a imagem de cuidado que começou no versículo anterior. Se antes vimos que Deus dá ordem aos anjos, agora entendemos como esse cuidado se manifesta no seu dia a dia. Eles te sustentarão nas suas mãos. Não fala apenas de proteção à distância, mas de amparo próximo, atento e delicado. É a imagem de alguém que segura com cuidado para evitar uma queda. Deus não apenas observa os seus passos, Ele te sustenta enquanto você caminha. A pedra aqui simboliza tudo aquilo que pode nos tropeçar. Erros que poderiam nos ferir profundamente, decisões mal tomadas, situações inesperadas, palavras que machucam, momentos de fraqueza emocional ou espiritual. A promessa não diz que não existirão pedras no caminho, elas existem. O que muda é que você não enfrenta o caminho sozinha. Há mãos invisíveis, porém reais, te segurando quando seus pés fraquejam. Para a mulher comum, esse versículo traz alívio, porque quantas vezes seguimos mesmo cansadas, mesmo inseguras, mesmo sem ter certeza se estamos prontas, e ainda assim seguimos. Esse versículo nos lembra que a força não vem apenas de nós, mas o sustento que vem de Deus. Tropeçar na Bíblia muitas vezes representa cair espiritualmente, perder a fé, desistir, se afastar. E Deus, em sua graça, promete: eu vou te segurar antes que a queda te destrua. Isso não significa que nunca vamos errar, mas que o erro não será o fim. Deus age antes da queda definitiva. Ele corrige, redireciona, ampara e levanta. Esses versículos nos ensinam que confiar em Deus não é caminhar sem riscos, mas caminhar sabendo que, se algo acontecer, Ele já preparou o sustento. Você pode não ver as mãos, você pode não entender o livramento, mas você sente quando não cai. E é isso, o cuidado. Salmos 91:13. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Este versículo marca uma virada poderosa no Salmo 91. Até aqui, vimos Deus protegendo, cobrindo, guardando e sustentando. Agora, Ele nos mostra algo além da proteção: a autoridade. O leão e a cobra na Bíblia representam perigos reais e espirituais. O leão simboliza forças que atacam de frente, medo, perseguições, crises visíveis, pessoas ou situações que parecem maiores do que nós. A cobra, ou a serpente, representa aquilo que age em silêncio: enganos, tentações, mentiras, armadilhas sutis, pensamentos que nos desviam sem percebermos. Deus não diz apenas que esses perigos existirão, Ele diz que não dominarão você. Pisar e calcar os pés não falam de luta desesperada, mas de vitória concedida por Deus. É a imagem de alguém que, mesmo diante da ameaça, permanece firme porque sabe quem a sustenta.
Para a mulher comum, esse versículo é extremamente libertador, porque muitas vezes nos sentimos pequenas diante de problemas financeiros, conflitos familiares, diagnósticos difíceis, ansiedade, medo, insegurança, batalhas emocionais silenciosas. E Deus declara: você não está apenas protegida, você está capacitada a vencer. Isso não significa ausência de medo, mas coragem que nasce da confiança. Não é força humana, é autoridade espiritual. É caminhar sabendo que, mesmo que o perigo apareça, ele não tem a palavra final. Esse versículo também nos lembra que o inimigo tenta intimidar, mas Deus já declarou o fim da história. A vitória pertence àquele que confia no Senhor. Você não precisa gritar para vencer. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa permanecer sob a proteção do Altíssimo. E quando você permanece, até aquilo que parecia ameaçador se torna chão de vitória. Salmos 91:14. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Aqui, o Salmo 91 chega a um ponto muito íntimo e profundo. É o próprio Deus quem começa a falar. Não é mais o salmista descrevendo Deus, é Deus revelando o seu coração. Ele começa dizendo: porque me amou. Isso muda tudo. A proteção de Deus não nasce do medo, da obrigação ou da perfeição. Ela nasce do relacionamento. Deus não diz porque acertou tudo ou porque nunca falhou, mas porque me amou. Esse amor não é um sentimento passageiro. A palavra usada aqui fala de apego, vínculo, escolha diária. É alguém que decide confiar em Deus mesmo em meio às quedas, dúvidas e fragilidades. Então Deus responde com promessas claras: eu o livrarei. Livrar não significa apenas tirar do problema, mas preservar no meio dele, guardar a alma, fortalecer o coração e conduzir para fora do tempo certo. Poloei em retiro alto. Esse lugar alto não é isolamento, é segurança, é estar acima do alcance do que te fere, do que acusa, do que tenta destruir. É um lugar de perspectiva, onde você passa a enxergar com os olhos de Deus e não apenas com os seus. Porque conheceu o meu nome. Conhecer o nome de Deus é mais do que saber como chamá-lo, é experimentar quem Ele é. Deus que cuida, que sustenta, que perdoa, que restaura, que permanece. Para a mulher que ora esse salmo, esse versículo é um abraço. Ele diz: eu vejo o seu amor por mim. Vejo quando você confia mesmo cansada. Vejo quando você ora sem forças. E por isso eu cuido de você. Deus não promete uma vida sem lutas, mas promete livramento, proteção e um lugar seguro para quem decide amá-lo de verdade. Esse versículo lembra que não estamos tentando chamar a atenção de Deus. Ele já está atento, ele já respondeu, ele já decidiu nos guardar. Salmos 91:15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Esse versículo é uma das promessas mais consoladoras de todo o Salmo 91, porque Deus deixa algo muito claro. Ele não promete a ausência de angústia, mas promete presença dentro dela. Ele me invocará e eu lhe responderei. Invocar é clamar, chamar com o coração aberto, reconhecer que precisamos de Deus, e a resposta divina aqui é direta. Eu lhe responderei. Não é talvez, não é quando der. Deus garante que ouve e responde, mesmo quando a resposta não vem do jeito ou no tempo que esperávamos. Estarei com ele na angústia. Esse trecho é profundamente humano. Deus não diz: vou evitar que você passe pela dor, mas vou estar com você enquanto ela acontece. Isso significa que você não enfrenta a crise sozinha. No momento de medo, ansiedade, cansaço emocional, lágrimas silenciosas e batalhas internas, Deus está presente, sustentando quando faltam forças. Dela o retirarei. A angústia não é permanente, ela tem começo, meio e fim. Deus promete que não deixará você presa na dor.
Ele conduz a saída, abre caminhos, restaura a esperança e renova o fôlego. E o glorificarei. Aqui está a transformação. Aquilo que começou como sofrimento se torna testemunho. O que foi dor se converte em crescimento, maturidade, fé fortalecida. Deus usa a luta para revelar a sua glória, a glória da sua vida. Para a mulher que lê esse versículo, ele diz: eu sei o que você está passando. Eu vejo as suas angústias que ninguém mais vê, mas você não será definida pela dor. Você será marcada pela vitória que eu vou gerar a partir dela. Salmos 91:15 nos ensina que orar não é fugir da realidade, é atravessar a realidade de mãos dadas com Deus. E com Ele, até a angústia tem prazo de validade. Salmos 91:16 Fartá-lo-ei com longura de dias e lhes mostrarei a minha salvação. Esse versículo encerra o Salmo 91 como uma promessa completa, cheia de esperança, cuidado e propósito. Fartá-lo-ei com longura de dias. Aqui Deus não fala apenas de viver muitos anos, mas de viver com sentido, plenitude e propósito. Fartar significa saciar, preencher, completar. É a promessa de uma vida que não é vazia, nem apressada, nem sobrevivida, mas vivida com presença, aprendizado e maturidade espiritual. Para a mulher que vive na correria, tentando dar conta de tudo, esse trecho é um convite ao descanso. Deus não quer apenas que você viva mais, Ele quer que você viva melhor, com equilíbrio, paz e consciência no seu lado e no cuidado diário. Eu lhe mostrarei a minha salvação. Salvação aqui vai além do futuro eterno. Ela se manifesta no agora, quando Deus livra, quando Deus restaura, quando cura o que estava ferido, quando abre caminhos onde parecia não haver saída. Deus não apenas promete salvar, Ele promete mostrar, ou seja, você verá com os próprios olhos o agir dele na sua história. Esse versículo finaliza o Salmo 91, deixando uma certeza. Quem escolhe habitar no esconderijo do Altíssimo não vive uma fé teórica, mas uma fé experimentada no dia a dia. O Salmos 91 começa falando de proteção e termina falando de plenitude e redenção. É Deus dizendo: eu cuido de você hoje, caminho com você nas lutas e conduzo sua vida até o final, cheio de sentido. Para você que acompanhou cada versículo, que esse salmo não seja apenas lido, mas vivido, que ele seja oração nos dias difíceis, descanso nas noites longas e esperança quando o coração cansar. Que o Salmo 91 não seja apenas um texto que você ouviu hoje, mas um lugar onde o coração escolhe habitar todos os dias. Lembre-se, você não está sozinha. Há cuidado, proteção e a presença de Deus te envolvendo em cada passo. Descanse à sombra do Altíssimo e siga em paz, confiante de que Ele permanece com você. E se essa palavra falou com seu coração, deixe seu like para que essa mensagem alcance mais mulheres que também precisam desse cuidado hoje. Que Deus te abençoe.